um assunto polêmico. No Brasil e no mundo, a homossexualidade tem sido alvo de muitos debates. Em Parintins, nos últimos 10 anos, a temática veio à tona com a morte de homossexuais com requintes de crueldade. Mas o que é homossexualidade? Porque ela até hoje ainda é um tabu. Orientação ou opção sexual? Preconceito, ódio, afinal de contas, o que é homofobia? A homossexualidade, ele é o quê? É um interesse amoroso e sexual por pessoas do mesmo sexo, né? Homens interessados tanto do lado afetivo quanto no sexual por outros homens, e assim como também as mulheres. A homossexualidade, ela é vista a partir de três pontos, né, grandes, que são pecado, doença ou crime na nossa sociedade. E essa vivência, ela foi, né, se despatologizar recentemente, né, década de 90 no Brasil. O Conselho Federal de Psicologia tirou do rol, né, das doenças, enfim, psicológicas. A homossexualidade, ela não é uma doença, né? Nós somos inclusive amparados, né, por lei, através do nosso Conselho Federal de Psicologia, né, através do 1 de 99, que é a nossa resolução. E o que isso diz? Que nós profissionais não podemos de forma alguma tentar curar, né, vou colocar entre aspas, né, porque se não é doença, então não há o que curar, né? E nós não devemos de forma alguma contribuir para essa propagação da homofobia. A gente, no decorrer da nossa adolescência, que nós vamos descobrir a nossa identidade sexual, a nossa identidade, né, pessoal também, o que a gente quer para a nossa vida. Né? Hoje em dia a gente vê muitas aquelas criancinhas pequenas que a gente já sabe que ela tem aquela tendência de ser homossexual. Né? Então a gente tenta tirar isso da população, que ela opta. Hoje eu não acordei, né, com aquela vontade de hoje eu vou virar gay, hoje eu vou virar uma lésbica. Não. Né? Então eu não aceito. A gente vive num país que ele é muito preconceituoso e, consequentemente, muito violento, né? Então eu não posso dizer para você que o indivíduo vai optar por sofrer esse tipo de violência. Não, eu vou ser homossexual porque eu quero, mesmo sabendo que eu vou sofrer agressão, sofrer qualquer tipo de repressão, de violência por quem quer que seja. Então a gente não fala esse termo opção sexual, é uma orientação mesmo. E a homofobia é esse medo, ódio ou nojo, né, relacionado à questão da vivência que a gente fala, eu bato na tecla, que a homossexualidade é uma vivência da sexualidade, é uma das possibilidades da vivência da sexualidade humana, né? Então, a homofobia é esse ódio, nojo contra homossexuais. A homofobia, ela é o quê? Ela é um termo designado para aquelas pessoas que têm aversão a homossexuais, né? A homossexualidade. Essa aversão, eu posso dizer para você que ela é expressa através de quê? Da violência. Mas é só violência física? Não, ela também é violência psicológica, violência verbal. É sempre um relacionamento que eu posso te dizer que a gente entende hoje como uma heteronormativa. O que é essa heteronormativa? É justamente o homofóbico entende como a heterossexualidade como um modelo padrão, um modelo de norma, né? Pode dizer assim. Então, esse pensamento ele acaba trazendo o quê? Uma hierarquização da sexualidade. Então, o que isso quer dizer? Que o hétero é superior ao homossexual. Isso no pensamento do homofóbico. Então, ele tendo esse sentimento de superioridade, ele acaba o quê? Achando que o homossexual ele não presta, ele é inferior. Então, ele vai sempre tentar inferiorizar ele, ridicularizar e agredir também.
A gente hoje temos nas nossas estatísticas 7 casos, né, homofóbicos. Eu acho que Parintins sabe desses casos, presenciaram, a população sabe que foi esses crimes bárbaros, mas foi crime bárbaro, que não foi como sempre nossas discussões perante a justiça, perante, né, algumas autoridades, que eles sempre trataram o latrocínio, né, roubo em seguida de morte. Foi um crime assim bárbaro, né, uma crueldade, requinte de crueldade, que saiu em todas as mídias, né, inclusive até a mídia nacional, da barbaridade que foram esses crimes, né, assim, um ódio muito grande, né, a gente deduz que é questão homofóbica, né. Entre os crimes mais cruéis cometidos contra homossexuais estão o homicídio do professor de educação física Caio Dagnaiser, encontrado morto no dia 18 de fevereiro de 2005, no banheiro de sua casa, do transformista Josué Rojas, assassinado em seu quarto, no dia 10 de maio de 2009, e do cantor Omar Faria, também morto brutalmente em sua residência, no dia 1º de setembro de 2011. O Caio, para mim, foi uma pessoa muito boa, era muito querido, entendeu? Conheci ele jovem, na base de 14 anos, 15 anos, era estudante ainda. Era a vida dele, ser professor de handball, ajudar os alunos. Ele era artista de boi também, né? Ele era artista, ele trabalhava no Garantido, trabalhou no Caprichoso, depois mudou para o Garantido, ele viajava muito, ele viajava para Santarém, ele foi até Hong Kong, fazendo esses negócios de boi, né? Fazendo roupa de mulheres, esse negócio igual carnaval. Muita gente vinha aí e lanchavam, bebiam. E quando eu não gostava de alguém que era amigo dele, eu botava para fora. E ele ficava com raiva de mim. Então a minha vida com ele não era que a gente não era inimigo. Mas às vezes ele não gostava muito quando eu estava por aqui. Aí o Caio frequentou minha casa quando ele ainda era de menor, né? Como o Luizinho já refrisou. Mas ele viveu a vida dele, eu vivi a minha, né? Nós não éramos muito ligados assim, andar junto, fazer noitada junto. Mas aonde eu encontrava tinha muito respeito por mim e muito respeito por ele. O quarto do Caio, ele tinha várias caixas de cerâmica, mas era um piso, era uma aguada, meio com... Tinha sangue logo do lado da geladeira e no banheiro tinha sangue para tudo quanto era lado, espirrado na parede, tinha sangue no... E como ele caiu no banheiro, o sangue vazou pelo ralo, foi para a rua, uma parte, outra minha tia lavou, entendeu? Foi uma coisa muito feia. Além dele furar o Caio no estômago, nessa área aqui ele não furou nenhuma vez. Tinha um furado no lado direito, tinha duas na costa, uma furou o fígado e ele acabou perdendo muito sangue. Mas depois, eu acredito, do Caio ter morrido, ele tentou cortar o rosto do Caio, ele cortou assim a ponta do nariz, ele deu um risco assim, ó. Ele tentou, tipo assim, fazer o Caio feio. Eu não sei se foi para roubar ou se foi por homofobia, eu sei que ele tinha um relacionamento com meu irmão. E não foi de muito tempo não, foi de uma semana, 2, talvez um mês. Mas ele vinha aí raramente, porque ele nunca se encontrou comigo. Antes de matar meu irmão, ele tentou matar o Ducival. Ele viveu com o Ducival uma época e correu atrás do Ducival de terçado. Então, um cidadão desse aí, ele já tem aquela predisposição para ser uma pessoa violenta. Caso que abalou logo foi do professor Caio, que foi assim um caso. E esse caso, assim, até hoje ele me deixa assim, aspas, porque esse rapaz que conviveu com ele conviveu, é incrível. Vou contar uma história que vocês não vão acreditar aqui. Eu acho que ainda não é meu momento. Não é meu momento, porque todos esses caras que mataram, tudo passaram primeiro na minha casa para depois passar. Então, o Jonael, vou falar claramente, o Jonael, eu relacionamento comigo. Quando eu cheguei lá, estava aquela confusão, ninguém sabia quem era. Eu gostava tão dele que eu andava com uma foto dele na minha bolsa. Eu fui da minha bolsa, puxei a foto e mostrei para a polícia. Pode ir que esse rapaz, eu conheci pelo caderno, pela bicicleta. Ali dele não foi homofobia. Ele fez porque realmente deve ter tido um acordo e a história bate real nisso, porque no dia que o professor recebeu, foi nesse dia que ele foi lá.
fazer a cobrança e ele não pagou, ele foi e assassinou. Mas o Caio faz falta. E não faz falta na minha vida? Faz. Às vezes ele chegava, conversava, mas eu acredito que o Caio faz mais falta para os alunos dele. A gente saía junto, todo tempo. Ele não bebia, entendeu? E também eu trabalhei, depois que ele se tornou artista no Boi, aí foi trabalhar também com ele no Boi. O Caio eu acredito que ele era muito querido. Tanto é que no dia que ele morreu, o corpo dele foi velado no ginásio, deu mais de 30 mil pessoas, e no outro dia no enterro deu acho que uns 50 mil, que eu até fiquei espantado. Eu digo, epa, tem alguma coisa errada aí. Eu disse, como que... eu não sabia que a população de Parintins gostava tanto do Caio, tá entendendo? Ele faz falta para muita gente. O José era muito meio, José era muito gentil, camarada. José era gente fina demais. Não fazia mal para ninguém. Eu acho que foi um dos melhores filhos que o pai teve. O Josué. Foi gente muito fina, elegante. Essa é a imagem que eu tenho do Josué. Aquela de lá, às vezes eu estou andando por aí, faço assim, lembra e mudo, mas a lembrança que eu tenho do Josué, ele andando aqui na Avenida Amazonas, andava assim, um peito para frente, muito elegante. Essa é a imagem que eu tenho. Josimaria era uma excelente pessoa, uma pessoa muito bacana, uma pessoa que ninguém tinha motivo para ter raiva dele, né? Então foi uma tremenda assim, maldade, perversidade, crueldade que foi feito com ele. Fiquei super chocado com a morte dele. Achei uma crueldade que fizeram com ele. E mais crueldade é e o assassino dele não está na cadeia até hoje. E assim, foi uma cena que demorou muito para sair da minha cabeça, assim, eu não esqueci porque o corpo dele estava todo meio retorcido no chão, né? Dava tudo a indicar que ele tinha tido briga corporal antes de morrer. E o mais chocante era que o assassino usou 2 facas de mesa, aquela faca de serra, e uma ele deixou cravada no joelho, se eu não me engano, e a outra eu lembro que era dentro de um dos olhos dele. Mas o que marcou assim foi que na hora que o perito lá, o Marivaldo, começou a tirar os panos, começou a tirar de cima, aquele negócio, travesseiro, aquele negócio, no momento ele tira um travesseiro, um pano de cima, o rosto do cidadão estava coberto por uma Bíblia preta, se não me falha a memória, capa preta, a Bíblia, e quando ele tirou assim, que ele virou uma Bíblia, e o rosto dele estava, sabe, completamente um negócio assim, foi um negócio assim que marcou. Não sei qual foi o significado da pessoa que cometeu o ato ter colocado essa Bíblia em cima do rosto no caso do Roher lá, né? O Josué, ele recebia o benefício dele, porque o Josué ele era aidético, né? Então ele era aposentado e recebia uma aposentadoria. Ele não trabalhava, porque todo dia ele vinha aqui comigo pegar um dinheiro, quando não era com a minha irmã, só que ele recebia um benefício, né, do governo. No dia que ele foi lá com o Josué, que era, acho que era no início da segunda semana do mês de maio, né, que já dava lá pelo dia 10, ele tinha certeza que o Josué tinha dinheiro, então ele queria dinheiro e queria que o Josué dizia que não tinha, porque já tinha recebido o dinheiro, e assim que ele recebia, ele estourava o dinheiro todinho. Aí, como ele não encontrou o dinheiro, ele pensou que o José também estivesse mentindo. Eu acho que em virtude de o José não dar o dinheiro, e o Rodolfo está drogado, realmente estava muito drogado, então ele fez tudo isso com o José, mas foi motivado pelo fato do José não dar o dinheiro. É que o José era uma pessoa super dada, né? Então, como ele tinha a mania de se dar com todo mundo, levou para casa dele, para dentro da casa dele, uma pessoa que não merecia a digna confiança. E essas pessoas que são usuários de droga, na época o rapaz era usuário de droga, queria dinheiro para compra de droga e ele não quis ceder, o cara simplesmente por motivo banal o matou. Com certeza houve ato de homofobia, sim. Lógico, se uma pessoa mata outro sem ter motivo nem razões, é homofobia. O rapaz foi preso, se eu não me engano, ele foi preso no mesmo dia. Era vizinho dele, né? Morava na mesma rua, ou era numa rua próxima, no mesmo bairro. E ele foi preso, e claro, a princípio ele negou, né, o assassinato, e depois acabou confessando. O que não dava para acreditar ali, segundo os policiais eles que são os peritos, são experientes na situação, acreditavam que ali não foi crime praticado só por uma pessoa, porque o quarto estava completamente revirado, sangue, era aquela coisa toda. Então eles acreditavam que não seria só uma pessoa que praticou o crime. Então houve esse levantamento. Agora, enquanto a comprovação, nós ainda acompanhamos
mas não foi, pelo menos ele, se houve, ele não falou, ele não revelou. O Omar Faria, eu conheci ele, né, como cantor da noite, né, por sinal um ótimo profissional, né, e fiquei super chocado com a morte dele. Para mim também foi uma morte brutal, né, e fiquei muito triste com a situação, né, e por ver que as autoridades não tomaram as medidas necessárias em relação à morte dele, né, a família também não se importou, né, vejo assim, na minha concepção, é claro, vejo que a família deveria ter agido mais para os criminosos estarem na cadeia. Olha, o Omar, uma pessoa, para mim, uma pessoa simples, uma pessoa dada, uma pessoa bacana, entendeu? Gostava dele como pessoa, muito legal. O cantor Omar Faria foi encontrado morto com 27 facadas, asfixiado e teve uma escova de cabelo inserida no ânus. Até hoje, a polícia não conseguiu desvendar o caso e a família evita falar sobre o assunto. O que não se pode admitir, em hipótese alguma, é o chamado vilipêndio ao cadáver. Vilipêndio ao cadáver. Então a pessoa já está em óbito, já faleceu, já morreu. Aí fazer coisas com o corpo da pessoa que já está morta, isso não tem como, de repente, justificar. A pessoa que faz isso, naturalmente, a pessoa já está morta e a outra vem e aí introduz coisas do corpo, etc. Mas o que eu verifiquei, até mesmo em algumas imagens que eu cheguei a ver, é que nós temos assim, conteúdos religiosos, né, pelo menos num caso de assassinato, certo? Com a Bíblia aberta, né? Nós temos questões morais envolvidas ali, né? A sociedade tem ainda é um tabu falar sobre a homossexualidade. Então, como eu disse, é apenas suposições, né? Eu não posso afirmar, mas há indícios que levam assim, que foram questões o assassinato foi cometido por um homofóbico. A questão da castração, né? É como se aquele órgão sexual ele não tivesse serventia, né? Logo ele não precisaria, ele cortou, né, o órgão do indivíduo, da vítima. Sempre nessas discussões perante a justiça, perante, né, algumas autoridades, que eles sempre trataram o latrocínio, né, roubo em seguida de morte, mas a gente vê que é totalmente diferente. Eles chegaram, eles cruelmente, né, furaram. Teve o Josué, que presenciei mesmo, no dia que ele morreu, eu cheguei a vê-lo dentro do quarto, mais de 54 facadas, né, com chave de fenda no olho, testículo cortado. Então é um crime bárbaro mesmo, que para mim, digo eu, um filme de terror. A justiça não ouviu ninguém da família, né? Era para ter ouvido. Por isso que eu acho que não houve justiça por causa disso, porque tinha uma segunda pessoa e a pena foi pouca demais para um crime. No dia que o Rodolfo saía da penitenciária, o meu irmão ia matar ele. Isso não está escrito, né? Quando o Rodolfo fugiu, naquela vez, meu irmão já estava vindo. O Rodolfo saiu, ele mata o Rodolfo. A vida humana, às vezes, para a justiça do nosso país, não vale muito, não. Entendeu? Ele pegou 16 anos e meio, se eu não me engano. Ele entrou dentro da casa do meu irmão, matou meu irmão, roubou meu irmão, que o dinheiro também sumiu. Tá entendendo? E eu cheguei, eu tirei na frente, não sei se era um sargento da polícia, era do bombeiro, que estava aí, e não estava carteira no bolso dele, estava lá no coisa. Então, o que aconteceu? 16 anos e meio, ele não ficou preso 4 anos. Até entanto, de alguns crimes, no caso do Caio, onde o cara está solto ainda, né? A gente pede justiça para ver se que ele volte a ser preso. Tem alguns que até hoje não foi desvendado esses crimes, no caso do Omar. Até hoje a justiça também não procura. A família também, infelizmente, né? Mas a gente fica triste por essas situações. 4 anos atrás, nós protocolamos um documento na Câmara solicitando, né, que fizesse uma lei municipal, né, onde tornasse a homofobia crime. E até hoje nós não tivemos resposta, né? Com certeza vamos estar aí tentando reivindicar. Eu acho que desarquivar esse projeto que está lá na Câmara Municipal. Nós somos muito hipócritas
sabe? A gente não fala mal do gay ali, que é nosso colega, nosso vizinho, é irmão do vizinho nosso que a gente conhece. Mas do outro que a gente não conhece, a gente faz um comentário. Eu sou assim, eu julgo os outros por mim. Então é muita hipocrisia, né? Mas o Josué, eu sei que ele era um camarada legal, mas eu via que algumas pessoas faziam certos comentários com relação ao Josué, sabe? Eu não gostava, mas não podia fazer nada. O meu pensamento é que, assim, que a sociedade, né, que a gente seja livre, né, sem preconceitos, que a sociedade nos aceite como nós somos, porque, como já falei, somos cidadãos como qualquer um, né, e que estejamos livres de preconceito, discriminação, né, que possamos ir e vir, né, sem esse medo de sofrer alguma ameaça, de sofrer algum tipo de morte, né, algum tipo de preconceito mesmo. Preze o ser humano, não interessa o que for, homossexual, lésbica, puta, sabe? E preze, porque você está preparando um futuro que vem aí, que são seus filhos. Passe para os seus filhos coisas boas. Mostre que você é humano, que você ama, que você não tem preconceito. Então, hoje, família é diálogo, é união. Então, preze todo ser humano, diferença de cor, de raça, de opção sexual. O importante é que nós consigamos fazer para que nós possamos unir o mundo, para que nós possamos ter paz. Em Parintins, dos 8 crimes violentos cometidos contra homossexuais, apenas 2 foram solucionados. Essa impunidade gera o medo e pode ser um dos motivos da reincidência de crimes dessa natureza. Por isso, é cada vez mais importante que a sociedade estabeleça o debate sobre o direito do sujeito em relação à sua orientação sexual e sobre a denúncia a qualquer tipo de manifestação homofóbica.